Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier. Estamos começando mais um programa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. E é muito divertido, porque as pessoas perguntam: cuidados paliativos, vem em que cor? Tem embalagem de 1 quilo? Como funciona? Eu posso usar? Tem que guardar na geladeira? Ninguém sabia o que era cuidados paliativos, até um monte de gente falar uma série de besteiras. Mas a gente estava de plantão esperando o momento certo para trazer para você informações como essa, através do nosso convidado, que eu só vou cumprimentá-lo, Dr. Douglas Crispim, médico geriatra com área de atuação em cuidados paliativos, assistente do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da USP. Tem doutorado na temática dos cuidados paliativos pelo Departamento de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas, responsável pela disciplina de comunicação para a residência multiprofissional de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas, fundador e líder do Instituto Brasileiro de Comunicação e Saúde e do Grupo ASAS, a Associação Sênior de Apoio à Saúde. Com um currículo desse, eu só posso falar: bem-vindo! Olá, boa noite a todos. Douglas, eu não sei se tem embalagem econômica ou familiar, mas, Samir, o que são cuidados paliativos é sempre a pergunta mais feita por todos até hoje, né? Boa noite, um prazer estar aqui com o Douglas, presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, uma geração nova aí que está no comando da academia e tocando esse projeto tão importante para o país. Eu começo provocando o meu colega e presidente da academia, perguntando para ele o que são cuidados paliativos e emendo já com a pergunta de qual é a análise dele desse momento dos cuidados paliativos no país, né? Com essa inadequação de comunicação que houve, ele como professor de comunicação, como nós vamos fazer desse limão uma limonada, né? Reverter e explicar para a população, dialogar com a sociedade e trazer esse conceito que, a meu juízo, é de suma importância para o cidadão brasileiro. Está com você, Douglas. Ô, Samir, Vini, muito obrigado aí pelo convite. Fico feliz de estar aqui na presença de vocês, companhia super agradável. É interessante que, quando a gente pega as definições de livro, né, e dos artigos, realmente começa a ficar um pouco abstrato, né, o conceito de cuidados paliativos. E é um papel nosso, né, como também comunicadores, emissores dessa informação, a gente trazer isso para uma linguagem do dia a dia, já que as pessoas que vão receber esse cuidado são as pessoas do dia a dia, né? Obviamente que profissionais de saúde também, mas a maior parte da população que precisa atualmente não vai ser exatamente no nível técnico. Então, eu gosto de trazer sempre um conceito de sofrimento, que eu gosto de dizer assim: olha, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença, ou quando a gente vai ter que conviver com alguma doença, a gente tem um tratamento que modifica essa doença, que é chamado de tratamento modificador da doença, e tem um tratamento que certamente vai beneficiar aqueles problemas que a doença traz para a gente. E no início, o próprio tratamento da doença consegue tirar a maior parte do sofrimento, né? Até os gráficos e os artigos mostram isso. Mas, ao longo do tempo, vai chegar um momento, né, que os casos mais práticos que a gente pode colocar é o seguinte: doutor, eu tomo os medicamentos da forma correta que você me passou, mas eu estou me sentindo incomodado, tanto com os sintomas dessa doença, quanto com as coisas que eu estou deixando de fazer por causa dela, e também estou incomodado com os problemas que os remédios estão dando para mim, os remédios, as cirurgias. Então, o cuidado paliativo, ele surge para ajudar as pessoas a conviverem melhor, tanto com a doença, quanto com o tratamento e com os efeitos colaterais que vêm da doença. Então, é uma abordagem que vários profissionais vão tratar esses problemas, né? E a visão que eu tenho do momento atual
e aí falando também num ponto de vista de comunicação, que é importante que na comunicação o ouvido ele é muito mais importante do que a boca, né? E quando a gente observa um senador ou qualquer pessoa importante falando, não vou adjetivar, porque vocês certamente vão ter vários adjetivos para essas falas, coisas inadequadas e tal, eu imagino que ali tem um representante da população que foi eleito, né, democraticamente, e ele representa também muito do que a população, e essa população é composta por pessoas do dia a dia e também por profissionais pensam. Então, eu enxergo esses indivíduos como sintomas e não a doença. Eu vejo que a doença é a desinformação. Então, eu acho que o momento de grande reflexão para nós, porque depois de uma caminhada tão grande, né, Samir, que você está aí desde o início, de uma caminhada tão grande, você certamente não esperava em 2021 ouvir certas coisas de um senador, e nem da sociedade, porque eles estão representando a sociedade. Então, a gente pensa o seguinte, temos feito muita coisa com relação à parte de política pública, correndo atrás, projetos de leis e diversas outras coisas, e temos conversado muito entre os convertidos, como você mesmo falou. E nós precisamos fazer um movimento muito forte com a sociedade. Então, a gente realmente modificou a rota de voo, né, da ANCP, inclusive, nesse momento, né, inclusive esse final de semana a gente estava discutindo isso, para organizar uma grande aliança informativa para o Brasil. Nós precisamos trabalhar a sociedade, realmente. Eu fico lembrando da história da Copa do Mundo, não sei se de 58 ou 62, que viraram para o Garrincha e falaram assim, então, Garrincha, você vai pela esquerda, dribla o primeiro, vai para a direita, dribla o segundo. Aí ele falou, eu entendi, tudo bem, mas vocês avisaram os russos que tem que fazer isso? Né? É deliciosa a história, porque mostra um outro lado dessa questão, que não é a discussão de gabinete de Brasília ou de academia, mas os russos somos nós, população. Em que momento a sociedade vai ser avisada que, primeiro, você tem o direito de conversar com o médico sobre todo o seu tratamento, que você pode se sentir e deve se sentir incomodado e reclamar de uma quimio ou de uma radioterapia, que você pode falar das dores que você tem, que é função do médico ouvi-lo e perceber e te ajudar em todas as etapas do processo, que você não está condenado, principalmente pelo SUS, a viver calado isso e não se manifestar. Verdade ou não, doutor Douglas? Concordo. Eu acho que é isso mesmo. Ao mesmo tempo triste, mas, por outro lado, é importante a gente trazer a consciência, né? Eu acho que o despertar da consciência, né, disso, o seguinte, olha, a gente está trabalhando muito, né? A gente teve muito suor nesse caminho, né? E lágrimas, né? Que o Samir percebeu durante todo esse tempo. E realmente a gente tinha ações com a sociedade, mas realmente precisa reforçar muito isso. E são coisas normais, né? Porque quando você olha, a mesma CPI estava discutindo nesse mesmo tema, nesse mesmo dia que foi falado as coisas, estava discutindo o seguinte: não indiquem tratamentos que não funcionam para os pacientes. Estava discutindo isso. Isso servia para determinados tratamentos com final INA, né? Agora, engraçado, e quando uma cirurgia não funciona? E quando uma UTI não funciona? Nós vamos discutir também ou não? Porque essa é uma questão. Então, é importante a gente trazer essa discussão do que quando a gente tem um perito na área, e a gente está falando, e aqui a gente está se dirigindo sempre para a população, considerando profissionais que são peritos em cuidados paliativos, né, que tem autoridade científica para falar, né, e não somente simpatizantes. Mas quando um perito faz uma avaliação do prognóstico do paciente, ele está fazendo ali uma ajuda para o paciente e para a família, que ele está colocando numa balança. E aí coloca-se na balança assim, qual o sofrimento que vale a pena eu passar e qual que não vale a pena eu passar? Essa é a grande pergunta, entendeu? Exatamente. Eu acho que soma-se a isso o estigma da palavra paliativos, né, que nos remete a uma situação, a questão semântica, do significado da palavra, que é aquela coisa do remendo e tudo. Eu acho que a importância
mesmo você diante de um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, mesmo que você venha a se curar, quem passou por esse processo ou viveu com alguém que passou esse processo entende que a ameaça desequilibra o cara não só biologicamente, a ameaça desequilibra ele socialmente, ele tem um plano, ele tem uma família, nós somos trabalhadores, quer dizer, você sentir uma ameaça, eu vivi isso já com familiares, é uma dor imensa. Você chegar em casa, ver seus filhos, e você pode vir a se curar, existe hoje o avanço. Eu entendo que, às vezes, o discurso não é isso ou aquilo, é tudo isso. É cuidado paliativo, é terapia modificadora da doença, porque o cuidado paliativo, o Douglas é um profissional, é um educador, ele tem que criar vínculo com o paciente e com a família, e a abordagem ela transcende a questão biológica, ela vem para esses problemas que eu estou dando como exemplo. E aí eu devolvo para o Douglas, no sentido que a academia vem fazendo seu papel, vem... Agora, eu fico feliz que as lideranças estejam percebendo que o nosso grande problema é a comunicação. Nós vamos ter que ampliar realmente isso que você chamou de rede informativa, e conte com a gente. Agora, voltando e formulando uma pergunta para você. A questão, eu fiquei realmente estarrecido quando eu ouvi que a profissão e a militância que eu tenho de 17 anos foi ser chamada de atividade macabra. Porra, eu olhei para mim, eu olhei para os meus filhos, eu falei... Então, é uma inadequação, não precisamos adjetivar, não é o objetivo do programa, mas é lamentável, e eu acho que a tua reflexão tem uma pertinência muito grande, que, de fato, você traz um pensamento democrático. Eles são representantes do povo, eles não estão lá e foram eleitos democraticamente. Então, nós não podemos ignorar isso. E sobre esse aspecto, você acha que no nosso sistema, agora eu estou falando do sistema de saúde, entre nossos colegas médicos, enfim, como é que você vê a aceitação dos cuidados paliativos? Eu estou falando agora do público que trabalha no front. Bom, é muito legal a sua reflexão, porque, nossa, dá para discutir várias coisas. Eu exerço o cuidado paliativo praticamente aí há uns 10 anos, né? E eu, no dia a dia, né, eu já vi colegas, né, porque existe uma política de colegas que às vezes trabalham com medo, às vezes com medo até do nome, puxando lá, partindo lá do nome, né, da etimologia ali. E é interessante que você já viu aquelas pessoas, todo mundo, quando eu era criança, eu também, o povo me chamava do meu sobrenome, que era Crispim, como se fosse um bullying, né? E eu, nessa dia ali, você é o Crispim, eu falava, não, eu sou o Douglas, né? E aí eu tinha uma certa vergonha do meu nome. E ao longo dos anos eu fui, não, peraí, esse nome é legal, cara. E aí eu mesmo fui internalizando. Mas não é o nome, né? Porque aí vem lá de Immanuel Kant, né? Nômeno e fenômeno, né? Porque é a coisa em si e não o nome. E é interessante que se a gente não tem cuidado paliativo de verdade, e aí puxando aqui para o que a gente tem do SUS e o que a gente tem hoje, né? Quando você vai ver o que tem no SUS hoje de cuidado paliativo, né? Tem essa palavra espalhada em algumas políticas públicas que, na prática, não se consolida. Tem um CID de cuidados paliativos, como se cuidado paliativo fosse uma condição clínica, que não é verdade. Cuidado paliativo é um conjunto de cuidados. Então, quando você não oferece o cuidado paliativo de forma correta, que é cuidar do sofrimento das pessoas que convivem com doença, e isso acontece também no início das doenças, você vai tratar só no final, quando tratar. Quando você só trata no final, começa a acentuar a dicotomia, porque aí começa o seguinte, paliativo está próximo do final, porque as pessoas que estão trabalhando em cuidado paliativo estão sendo chamadas no final. Desta forma,
né? A discussão de nome, e aí paliativo, aí tem do Pallium, aí tem do Pelt, né? Que agora fala da visão indo-europeia, né? De ser mais ativo e tal. Quando a gente pega ali, se mudasse o nome, Samir, vamos pensar agora de cuidado paliativo para cuidados da alegria, né? Se a gente mudasse o nome para cuidados da alegria e continuasse oferecendo só no leito de morte, em poucos anos, quando chegasse alguém para você e falar, Samir, você deseja cuidados da alegria? Você ia pensar, bom, deve ser cuidados de fim de vida. Então é interessante que não é o fenômeno, né? É a coisa em si. E eu vejo que o sistema, o que ele faz com o sofrimento nosso, principalmente quando ele não é físico, né? Hoje, se uma pessoa está passando por um tratamento oncológico, tem várias pessoas que eu conheço que acompanham com câncer, ou qualquer outra doença neurodegenerativa, etc., às vezes você está com um sintoma, mas esse sintoma não é físico, você tem um sofrimento que ele não está no plano físico, você não sabe explicar. Fala, cara, eu estou sentindo uma coisa que eu não sei te explicar. Quando essa pessoa vai procurar o sistema de saúde hoje, onde que ela tem para procurar de porta aberta? Pronto-socorro. Quando ela chega no pronto-socorro, ela não vai falar na triagem que ela está sentindo uma dor na alma, que ela está sentindo medo de morrer, que ela está angustiada. O pronto-socorro, simplesmente, o que ele vai fazer com ela? Ele vai classificar como verde e vai jogar para o além, né? Não se tem isso, não se aborda isso no sistema de saúde. O sistema de saúde ele é extremamente físico. E é interessante que... E ele não é só físico, ele é físico para tratar com 3 coisas. Ou pedir exame, ou fazer um procedimento, ou dar um remédio. Então, o médico, principalmente, e o sistema nosso é médico-cêntrico, ele aprendeu a fazer essas 3 coisas na faculdade. E aí é um ciclo, porque uma vez que o indivíduo, para entrar no sistema de saúde, ele tem que falar a dor da alma dele numa veste de dor física, e ele não vai falar que está angustiado, ele vai falar que está com dor. Aí tem toda essa discussão de dor total, e aí ele vai chegar e vai gerando um ciclo de frustrações. Então, eu acredito que o SUS tem um potencial enorme. O SUS é invejável, né? O SUS, para quem estuda SUS, o SUS tem condições de fazer um cuidado planificado, com matriciamento, tudo bem organizado. Mas não pode ser o puxadinho que é. Tem que ser feito de forma séria, né? e grande. Não pode ser o paliativo pequeno. Muito bem, eu acho que a gente chegou num ponto que é a eficiência do processo que nós vamos discutir daqui a pouquinho no programa Cuidados Paliativos, aqui na Rádio Brasil Atual. Que coisa interessante, né? O médico é acostumado a 3 coisas que você, como paciente, não sabe nem como se comunicar com ele. A capacidade do SUS ela é impressionante, mas não pode ser um puxadinho. A gente tem que buscar eficiência num processo em que a humanidade é importante. Dr. Douglas Crispim, como é que se consegue essa eficiência hoje? Eu acredito, Vini, que o primeiro passo é a gente despertar essa consciência, não só nas autoridades, nos gestores, né, mas na sociedade toda. É importante a gente trazer um diagnóstico da situação atual, né? E qual que é o diagnóstico da situação atual? O diagnóstico é uma sociedade que não está envelhecendo, ela já envelheceu, né? E aí, quando a gente fala sociedade, também fica abstrato. Nós estamos envelhecendo, ponto, né? Ou nós estamos ficando mais velhos, ou nós temos parentes que estão mais velhos, né? Dificilmente uma pessoa, depois dos 70, não vai ter uma doença crônica que acompanha ela, né? E aí a gente tem aqui agradecimento para a medicina ter trazido todos os novos tratamentos que vão prolongar a nossa vida, aumentar a expectativa de vida. Isso é muito bom, né? A gente está falando de tecnologias duras. Mas é importante a gente lembrar que esse convívio com a doença, ele dali para frente, na maioria das vezes, vai ser permanente, até a nossa morte, né? Então, a gente tem que lidar com a sociedade de forma, já estamos velhos, a maioria das pessoas que são mais idosas vão conviver com doenças, a maioria dessas pessoas que convivem com doenças vai tomar medicamentos de forma contínua,
né? Então, pelo menos 1 a 2 comprimidos, né? Ah, mas isso é pouco. Olha, para uma pessoa que não toma nenhum, tomar 2 comprimidos, você concorda que já começou a mexer na qualidade de vida. Para uma pessoa que jogava bola, deixar de jogar bola compromete a qualidade de vida. A pessoa que fazia sexo, não faz sexo, comprometeu a qualidade de vida. E muitas vezes isso não é escolha da pessoa. A doença traz para ela, ou os tratamentos da doença. Então, quando a gente entender que esse convívio, no início, os remédios, o tratamento do especialista vão resolver muita coisa, mas que em algum momento alguém precisa olhar para o meu sofrimento, para o sofrimento que está por trás disso, e olhar de uma forma profunda, né, que eu falo que nós médicos, né, enxergamos até um certo ponto. Por isso que existem diversas profissões acompanhando. E aí, quando a gente entender dessa forma, a gente vai dar o primeiro passo, né? E aí, a própria estrutura, não só a lei orgânica do SUS, né, a lei 8080, se a gente pegar os princípios ali, se a gente pegar toda a parte de atenção primária em saúde no Brasil, que precisa estar atenta e oferecendo cuidado paliativo básico, a distribuição, os principais fluxos são adaptáveis. Só que para isso é necessário, o Samir, Vini, é necessário dinheiro. E aí vem uma questão muito básica. Cuidado paliativo é barato? Olha, cuidado paliativo tem um impacto de sustentabilidade, que se a gente tem uma pessoa que sofre menos, ela vai utilizar menos o sistema de saúde nos seus níveis quaternários. Então, é um modelo sustentável em diversos pontos, né, de economia de sofrimento, economia de sofrimento. Agora, é importante a gente não confundir isso com o cuidado paliativo ser uma forma barata de cuidado. Não. A gente tem que exigir seriedade para implementar políticas de cuidado paliativo, da mesma seriedade que a gente exige a implementação de uma política de transplantes, uma política de cardiologia. Então, é necessário ter seriedade. Nós temos que falar num nível alto, num nível especializado, e não só no nível filosófico. E a população certamente vai ajudar nesse processo. Eu concordo literalmente com a sua reflexão e acho, para contribuir um pouco, depois você me corrige, mas dos 191 serviços cadastrados na academia, me parece que 148 são do SUS, ou algo parecido. Que, para mim, me alegra também. Eu sou um defensor do SUS, sou um defensor... porque a gente vive num país quando o investimento ele deveria ser calculado, eu não tenho esses números atualizados, de quantos porcentos do PIB se investe na saúde. Até quando eu tinha informações, o Brasil era muito mal classificado. O Brasil não investe em saúde e, desgraçadamente, congelou agora os custos, né? Eu acho que eu não consigo imaginar esse país sem o SUS. Nós seríamos um país muito mais desigual e desequilibrado. E se a gente for pensar que o SUS é o maior sistema de saúde do mundo, então e eu pessoalmente como cidadão, eu encaro o SUS como um dos orgulhos que não é. Eu tive todos os meus filhos no SUS e vi professores acadêmicos atuando no SUS com amor também. Então, o SUS ele precisa ser melhor analisado. Tem muita gente boa e agora que precisa ser resgatada, ter condições de trabalho, porque eu vejo muitos profissionais, às vezes, sacrificando bens materiais próprios para colaborar com o SUS, de usar o carro próprio para fazer visita domiciliar, enfim. Agora, eu queria trazer essa reflexão para o Douglas, no sentido da... E eu gostei muito da reflexão que o mesmo rigor que nós exigimos para o transplante, nós temos que exigir para o cuidado paliativo. Nós temos que lembrar que o cuidado paliativo ele é desenvolvido aonde? Mais desenvolvido. Ele nasceu na Inglaterra e a gente vai perceber que é nos países com IDH alto, com cidadania, com direito humano, que tem cuidado paliativo. Então, e aqui ainda não virou especialidade, eu acho que o Douglas pode tratar disso, porque ele vem numa batalha aí
para construir esse reconhecimento. Porque no Reino Unido, por exemplo, o profissional, além da formação da graduação, ele fica mais 4 anos para ser especialista em cuidados paliativos. Então, a população tem que saber disso, que não é uma medicina para morrer, é ao contrário, é para viver com qualidade de vida até o último minuto. Quer dizer, é diferente dessa percepção. Então, eu passo para o Douglas com essas reflexões no sentido dele fazer... Como o cuidado paliativo, eu acho que um passo importante é a especialização, para ela entrar no rol de procedimentos, ter valor, porque não é área de atuação, não, é especialização. E o Brasil já avançou muito nisso. A residência, o próprio serviço que o Douglas é coordenador, assistente, vem fazendo esse trabalho de uma residência de cuidados paliativos. Então, a palavra está com você, presidente. Legal, Samir, interessante o que você fala. Quando você pega PIB, até no Atlas Latino-Americano de Cuidados Paliativos, saiu uma estimativa mostrando que o Brasil, claro, aqui na América Latina, ele fica ainda abaixo do Uruguai, do Chile, da Argentina, em termos de investimento, né, per capita em saúde, mas o Brasil ele tem um investimento que cresce a cada ano, per capita. Mas a pergunta, né, nem seria essa, né? Seria como está sendo investido o nosso PIB na saúde, né? Porque tanto na saúde pública quanto privada, e na privada você vai vendo a cada ano o rol da saúde suplementar crescendo. Então, novos procedimentos, né, que vão surgindo, mas o dinheiro ele vai mantendo ali a fonte a mesma. Então você vai tendo vai se sugando ali. E eu lembro que no Congresso de 2018 eu fiz uma conta com dados oficiais, né, que se a gente mantivesse se a gente não envelhecesse mais, se a gente congelasse as idades, com o incremento de gastos em saúde que a gente está tendo anual, a gente chegaria em torno de 2035 com quase 25% do PIB empregado. E a pergunta é, será que é só a quantidade? Né? Então, a pergunta é muito mais assim, como que está sendo investido? Porque a maioria do dinheiro, né, acaba sendo investido em cuidados especializados, né, que é aquele cuidado quando a doença já está instalada no formato de caso complexo. E aí, neste caso, não tem outra alternativa, né? Está feito todo ali o problema no organismo do paciente, tem que se oferecer o tratamento. Mas é importante lembrar que cuidados paliativos é um investimento que ele está pareado com a atenção primária. Pensar que a atenção primária, ela faz a coordenação do cuidado, e esse primário, ele não pode ser visto como básico. A atenção primária é primordial, é primária, tinha que ser o primeiro, né? Então, primário tinha que ser de primeiro. Então, a atenção primária ajuda a fazer prevenção de lesão de órgão-alvo, prevenção em saúde, promoção à saúde. A gente está falando da atenção primária. E o que o cuidado paliativo faz? Ele faz essa promoção e a coordenação do cuidado, quando ele é implementado de forma adequada, quando a gente já está com as doenças instaladas. Então, é interessante que os dois são muito complementares, né? Um está tratando uma prevenção primária, às vezes uma prevenção secundária, enquanto a gente está trabalhando prevenção terciária, quaternária. E quando a gente fala de prevenção, é uma prevenção de desperdício do nosso sistema. E o desperdício, ele é horrendo, né? A gente vê, às vezes, eu vou te falar assim, muitos exemplos práticos, né? Quantos pacientes a gente não vê, e aí qualquer pessoa consegue entender isso, olha, ela ainda não pode ir para casa porque ela tem que esperar terminar os antibióticos, né? Mas você concorda que se a gente tivesse assistência domiciliar bem organizada, num nível, né, mais avançado e com ampla cobertura, esse paciente poderia terminar um antibiótico na casa dele. Então, quando a gente troca ir para casa, terminar um antibiótico, por
esperar no hospital para terminar um antibiótico, nós estamos falando de trocar uma diária intra-hospitalar, né, que pode custar milhares de reais, dependendo do hospital, né, trocar uma diária de assistência domiciliar, que vai ser, às vezes, um profissional ir lá aplicar o medicamento, por uma diária hospitalar. E esse dinheiro no SUS, né, economizado, geraria muito mais cuidado de valor para as pessoas. Então, eu entendo dessa forma, e eu entendo que, quando você falou de especialidade, que a gente pode falar um pouco mais com detalhes sobre isso também posteriormente, mas assim, como que a gente gera autoridade se a gente ainda não tem a especialidade? A gente precisa ter, porque a gente tem 12 áreas, 12 especialidades que pedem área de atuação em cuidados paliativos, ou seja, a gente é uma especialidade. Agora, a gente precisa carimbar isso. Vamos carimbar. No próximo bloco, a gente continua com a conversa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. Fique ligado. Muito bem, voltamos aqui com o programa Cuidados Paliativos, recebendo o Dr. Douglas Crispim, médico geriatra com área de atuação em cuidados paliativos, assistente do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da USP, doutorado na temática de cuidados paliativos pelo Departamento de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas. E vou parar por aqui, porque mais importante do que o caminho que o senhor seguiu é o que o senhor faz hoje e como o senhor nos ajuda a entender os cuidados paliativos. A questão de custo que você estava citando é muito impressionante, porque eu vou me colocar com a condição básica. A condição básica é pedestre. Eu posso ter um carro, eu posso dirigir, eu posso ter uma bicicleta, eu posso ser um ciclista, mas a minha condição básica é descer do carro, descer da bicicleta e ser um pedestre. Eu sou uma pessoa que precisa de médico. Eu vou ao médico, eu preciso saber quanto custa. Eu já não tenho mais assistência médica. Eu uso o SUS, como todo bom brasileiro sobrevivente. E quando se fala em custo, eu sei que tudo tem custo, desde um exame até uma UTI. As pessoas têm medo de UTI pelo custo que ela representa. Se você não tem um plano de saúde, você está morto. Você não tem dinheiro para pagar uma UTI. A gente viveu casos nessa época de Covid de pessoas que não tinham atendimento público e puseram pacientes em hospital e a dívida do tamanho de 3 gerações da família. É uma realidade que a gente vive. E a gente ouviu pessoas dizerem que cuidado paliativo torna o processo barato. E vocês aqui disseram hoje claramente, cuidado paliativo não tem que ser barato, não é alternativa de economia. Ele tem que ter o mesmo rigor que outras áreas têm. Então, antes de falar de autoridade, vamos tentar desmistificar um pouco essa história de custo e de eficiência, porque quando você trata de 5 mil, 10 mil, 15, 200 milhões de pessoas, cada centavo importa. E a gente sabe que eles são cada vez mais raros. Por favor, doutor Douglas. Excelente pergunta, Vini, porque é importante a gente deixar claro aqui, e até eu puxo aquele raciocínio que teve, aquele raciocínio infeliz que foi feito utilizando uma lógica aristotélica incompleta, com premissas, com algumas premissas verdadeiras e conclusões falsas dentro lá da CPI. Um sofisma, né? Um sofisma, exatamente, um sofisma. E aí é interessante a gente colocar. Quando se falou de eutanásia ali, a palavra eutanásia é muito forte, né? Que é quando você tem esforços ou omissões, né, com a finalidade da morte, né? Porém com o diferencial de que essa pessoa tem uma doença terminal e com o diferencial de tentar ter compaixão. Esse assunto não tem a ver com a realidade brasileira, porque aqui no Brasil a eutanásia ela ainda nem está nos painéis, né, de discussão, porque ela é considerada ilegal, né, é o artigo 121 aqui no Brasil, seja comissiva ou omissiva, é ilegal. E é interessante que das formas que a gente tem de proteger alguém, vamos pensar assim, considerando a eutanásia ali, algo que o senador queria dizer como negativo, nas formas que a gente teria de proteger, eles citam como se fosse a utilização de UTI e outras medidas invasivas. É interessante de colocar isso. Mas
Por que que isso acontece? É interessante trazer lá das raízes, né? Porque vem daquela primeira lógica que a gente trouxe lá no início. O médico também aprendeu, além de fazer procedimentos, remédios, exames, né? Ele entende que quando não funciona com algum desses três ou com os três, quando ele não tem outras opções, ele volta nesses mesmos três. Então, a partir do momento que ele usou todos os remédios, todos os exames, todos os procedimentos, ele faz uma nova reflexão de qual é o novo exame, o novo remédio, o novo procedimento que eu consigo dar. Isso já foi estudado, né, e mostra o que a gente chama de overdiagnosis, né, ou sobrediagnóstico e sobretratamento, ou seja, overtreatment, né? E é interessante que essa lógica é uma lógica que o médico dicotomiza na mente dele, né, e no coração dele, um formato de abandono. E ele olha ali o seguinte: bom, se eu não fizer algo a mais, eu estou abandonando. E aí a gente pergunta o seguinte: bom, onde que entraria o cuidado paliativo nesse momento, né? Nesse momento, quando ele fala que se ele não fizesse algo a mais, ele estaria abandonando, a gente ia ter, se a gente tivesse cuidado paliativo para esse paciente, a gente tem um aumento de carga de cuidado no fim da vida. Então, não é verdadeira a frase, a conclusão de que estar na UTI necessariamente para uma pessoa que está na fase final de vida, no processo ativo de morte, é a carga máxima de cuidado. O que a gente pode, no máximo, extrair dali é que ele está numa carga máxima de tecnologia dura. E outra coisa que também já foi estudado, que a gente poderia dizer, é que ele estaria numa carga máxima de sofrimento. Isso a gente pode dizer, porque a experiência do paciente comparando intra-UTI e extra-UTI, a gente sabe que é muito diferente, considerando, pendendo a balança para o sofrimento daquele lá. Então, a grande pergunta é, como que esse colega não estaria nessa encruzilhada entre, ou eu abandono ou eu mando para a UTI, se ele tivesse oferecendo cuidado paliativo real, adequado. Porque aqui, o paliativista e a sua equipe, eles ampliam a quantidade de cuidado que é oferecido no final da vida. Porque quanto mais a gente chega próximo ao final da vida, uma tendência de que todos os sofrimentos aumentem. Sintomas aumentam, angústia aumenta, medo aumenta, sofrimento familiar aumenta, luto aumenta. E quando a gente deixa isso tudo solto, a gente vai aumentando de uma forma que se torna insustentável também para aquele que sofre. Então, a gente tem 2 pontos aqui. Um colega em sofrimento, numa encruzilhada, um familiar em sofrimento, porque muitas vezes o paciente nem consegue falar mais. Então, qual que é a solução para combater, voltando lá atrás, a eutanásia que o colega trouxe na discussão dele? O colega não, né? O colega. Colega brasileiro, vamos dizer assim. Colega brasileiro. E cuidados paliativos. Então, a questão é, ofereça cuidados paliativos no momento certo, porque nós vamos ter um aumento da carga de cuidado. Bom, quando a gente pega isso aqui, não é barato. Olha, é diferente quando eu ofereço um cuidado 1 para 1, um médico, um paciente. Tudo bem, isso aí eu estou falando de 1 para 1. Quando eu ofereço médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermagem, assistente social, é mais caro do que 1 para 1. Só que aqui eu estou falando só da tecnologia humana. O que encarece muito o cuidado em saúde? Tecnologias duras. Então, exemplo, procedimentos, remédios, né, e exames, que são aqueles cuidados que o colega aprendeu a oferecer. Então, existe uma possibilidade da gente oferecer muito mais cuidado e a pessoa se sentir muito mais cuidada e a família se sentir mais cuidada e automaticamente a gente ter menos sofrimento, tanto das equipes quanto das famílias, quando eu amplio os cuidados paliativos, porque eu estou ampliando a tecnologia leve. E isso tem um custo que aumenta. Porém, quando eu comparo este custo com o custo de tecnologia dura, de uma pessoa que está ligada a diversos aparelhos, sem nenhuma chance de sobrevivência, a gente vai ter um delta. E esse delta é onde a gente encontra a sustentabilidade real.
e essa sustentabilidade que nasce no cuidado de excelência, ou seja, foi bem cuidado, sofreu menos, usou certamente todo o cuidado humano que precisava e precisou menos de cuidados de tecnologia dura. Então, esse é importante a gente sempre trazer. Cuidado paliativo é sustentável, mas a redução de custo jamais deve ser um fim em si mesmo. A gente tem um meio de cuidar das pessoas com mais empatia, com mais carga de cuidado em tecnologias leves. É isso. É um tratamento melhor que leva a uma economia natural, né? É isso que tem que ser percebido. Deixa eu pegar o outro aspecto, que é quem manda aqui? Qual é a questão da autoridade? Será que se tem que pedir ainda licença para cuidados paliativos? Como é que se ganha essa autoridade necessária para interferir em processos? É interessante isso. Eu até teve uma discussão recente que a gente colocou um exemplo da cirurgia, né? É interessante que é difícil você ter um colega, né? Claro que pode acontecer, que vai discutir a indicação de uma cirurgia num caso de apendicite aguda, né? É muito difícil. O paciente pode recusar, claro. O colega que está cuidando, o clínico lá do pronto-socorro, pode dizer, não opere não. Mas quando é dado o diagnóstico de apendicite aguda, esse diagnóstico está em cima da mesa. Então, as responsabilidades são distribuídas, né? Então, é interessante isso. Quando a gente implementa um sistema inteligente de triagem desses pacientes, é dado o diagnóstico. E é dado um diagnóstico da condição, da fase da doença que o paciente está. E hoje, diversas escalas, diversas formas de diagnosticar a necessidade de cuidados paliativos. Porém, por que muitas vezes não é implementada essas escalas de diagnóstico, de triagem, etc.? Porque não se tem o cuidado para oferecer depois que diagnostica. Entendi. Regiões, né? Espera aí, vou pedir para você retomar que teve uma interrupção. Não se tem o cuidado depois que se faz o diagnóstico. Parta daí, por favor. Então, não se tem um cuidado e uma equipe pronta para oferecer depois que se faz o diagnóstico. Então, é a similaridade, como se eu não quisesse dar diagnóstico de apendicite porque eu não tenho cirurgião. Mas isso não vai diminuir a incidência da apendicite. A mesma forma serve para o cuidado paliativo. Nós já estamos numa emergência de saúde pública e privada. Não vai negar o envelhecimento e negar a morte, não vai diminuir a mortalidade e nem a taxa de envelhecimento. Portanto, essa demanda, as pessoas e os gestores podem fazer as implementações, e nós precisamos que isso vá lá de cima, né? Quando a gente fala de SUS, a gente está precisando urgentemente que essa discussão seja finalizada e assinada uma política pública. A gente está falando que a gente não vai ter esse cuidado lá de cima, e isso é ruim. E quando é implementado por boa vontade dos gestores. Imagine que o Samir colocou aqui, a maior parte dos serviços está no SUS, mas o SUS não tem política pública. Como que existe esse serviço? Porque ninguém freia o envelhecimento e nem as doenças com critério de terminalidade. As pessoas vão continuar envelhecendo e vão continuar morrendo. E é importante a gente saber que iniciativas são tomadas por visionários. E aí a gente vê o seguinte, se sem política pública a gente tem um crescimento orgânico em torno de 8% ao ano, então a gente está tendo aí 8% aumento no número de serviços ao ano, e nós estamos falando de SUS, ou seja, sem fins lucrativos, esses gestores estão se retorcendo, se contorcendo, e muitos serviços de excelência. Você visita serviços hoje no interior do Brasil que são um exemplo, que já tem equipe multiprofissional, que já tem leitos próprios, que já tem uma condição ótima. E aí, quando a gente vai conversar com esses diretores, esses gestores, fala, cara, como que você fez? Ele falou, cara, dei meu jeito, porque é importante, a gente precisa. Então, se a gente cresce organicamente 8% nas costas de gestores visionários, pessoas que têm coragem de romper com a lógica do sistema,
Imagine se a gente tiver uma política pública. Vai ser um crescimento muito mais rápido e necessário, porque nós temos certamente hoje muito menos serviço do que a gente precisaria. De uma certa forma, o SUS tem uma vantagem, que pela descentralização dele, você permite que isso aconteça, né? Então, é justamente antes mesmo da web, em que a própria rede passou a se policiar ou gerenciar ou evoluir de um determinado jeito, o SUS, por ser descentralizado, permite que isso aconteça. Já já a gente continua discutindo uma série de outras coisas, inclusive sobre essas áreas que o senhor disse, doutor Douglas Crispim, que é necessário e é importante que se tenha uma aproximação maior de cuidados paliativos. Quero saber quais são. Fica ligado. Voltamos com o programa Cuidados Paliativos. Doutor Samir Salman, estava conversando com o doutor Douglas Crispim e ele dizia sobre 12 áreas de atuação que pedem cuidados paliativos. E eu fiquei meio perdido, né? Quantas áreas precisam? Como é que fica isso na sua cabeça, Samir? Vamos ouvir o Douglas também. Isso mais as áreas paramédicas, música, teatro, arquitetura. Eu acho que o saber humano tinha que adotar o caráter de ser interdisciplinar e, se um dia, quiçá, ser transdisciplinar. A gente tem, no cuidado humano, resgatar essa multidimensionalidade humana. O Douglas vai explicar tecnicamente quais são as áreas, mas eu entendo que, nesse tempo todo de trabalho junto aos pacientes, o que eu aprendi é que não existe certeza nenhuma. A gente está o tempo todo buscando, mesmo com esse conjunto de profissionais, o quanto é difícil você dimensionar a dor do outro. Eu acho que, na verdade, me remete sempre a uma reflexão, a questão da alteridade, a questão do pensamento. A gente vive uma sociedade muito individualista e, se a gente for pensar friamente, 80% das pessoas que trabalham na cadeia de atendimento de saúde, elas trabalham para comer. Então, o cuidado paliativo, eu estou dizendo isso para mostrar o quanto é difícil o cuidar do outro, né? Porque quem que pode cuidar de alguém se não está bem cuidado? Eu sei que eu estou extrapolando um pouco a conversa, mas é necessário que a gente extrapole e fale dos auxiliares de enfermagem, fale dos auxiliares da cozinha, fale desse povo invisível que fica nos ônibus, no transporte público, 2, 3 horas, entre idas e vindas diariamente. Eu não me imagino que tipo de ser humano eu seria se eu tivesse que andar de ônibus 3 horas todo dia. Por um período da tua vida, você fala, tá, estudante, Agora, então, eu estou extrapolando um pouco porque eu vivencio isso o tempo todo, porque é um compromisso que eu tenho quando a gente fala em cuidado, é cuidar do entorno, né? Então, eu fui para o lado mais humano. Eu vou deixar o lado técnico para o professor Douglas, para o nosso presidente. A palavra está com você, Douglas. Opa. Não, então, interessante. Eu acredito que o cuidado paliativo ele é uma especialidade. A gente precisa formalizar isso. Precisa formalizar isso urgente para que a boa prática seja colocada à prova. A boa prática tem que ser colocada à prova, né? E ela é colocada no formato de regulamentação, no formato de cobrança, de fiscalização. E aí, senão, a gente corre riscos, né, de que seja ainda, né, associado, né, às vezes, àquele formato antigo de entender o cuidado paliativo, como aquela dicotomia em que o cuidado paliativo está mais próximo do fim, ou que não se faz, né?
E é interessante que, puxando uma reflexão talvez bem filosófica, que a gente puxa que quando um colega está buscando uma causa, e a gente vê a sociedade, tem muita gente tem esse locus de controle mais externo, ele busca o seguinte: no momento final, ali, em que a morte é inevitável, tenta se associar aquele que cuida como a causa, sendo que a causa daquele fim de vida é a história de vida da pessoa, é a doença da pessoa, né? E o colega que está, às vezes, cuidando, ele associa aquele que vai cuidar no momento em que ele não consegue oferecer o cuidado com a causa, né? E é interessante, por que isso acontece? Porque é aquele pensamento de sempre tem que ter um responsável externo pelas coisas, né? E é difícil para um colega falar: eu estou sofrendo e eu gostaria de salvar a vida do seu pai com a minha medicina, mas eu não consigo. E então, em não conseguindo salvar a vida dele, e aí a gente está falando locus de controle interno, eu gostaria de cuidar dele da melhor forma possível. E a melhor forma possível agora é que ele receba cuidados paliativos de qualidade. Isso é uma frase que deveria estar inserida dentro da medicina tradicional. E a gente, infelizmente, o que está acontecendo ali por dentro é o contrário, né? Eu estou sofrendo bastante porque a minha medicina não consegue salvar, portanto, eu vou criar uma figura externa, né, fora de mim, para eu justificar a morte do paciente ou a minha insuficiência desse cuidado. E, às vezes, entra ali. Pode ser o colega, é o cuidado paliativo, que chegou no final, porque só chamei no final, mas pode ser também o próprio paciente. É o organismo de que se coloca a culpa. Às vezes, o colega chegar e falar assim, quando eu vejo o colega vai atender um paciente, né? Aconteceu isso muitas vezes com residente, né? Vai atender um paciente com câncer de pulmão. Primeira pergunta, perguntar se o indivíduo fumava, né? O câncer de pulmão em fase avançada. Será que nesse momento é importante a gente entrar numa fase de julgamento de estilo de vida que não lhe cabe mais, com a doença já instalada? Quando vai atender um paciente HIV, primeira pergunta é se usa drogas. Também envolve ali muito mais preconceito, trazendo lá atrás, sendo que a doença já é instalada. Então, é importante a gente tirar essa roupa de preconceito para se aproximar daquilo que é a vida real. E a vida real, na vida real, as pessoas adoecem e elas morrem, né? E esse que está lá vai morrer também, e os parentes dele também. E aí, quando a gente falou das áreas, né? Nós também. Nós também. Nós também. Felizmente, nós estamos tendo a oportunidade e o contato com aquilo que a gente pode aprender com a morte sem estar nos nossos últimos momentos. Isso é importante. Mas esses colegas estão perdendo a chance. Com certeza. O primeiro passo para a cura ou para a resolução de qualquer problema é aceitar o problema, né? Seja ele qual for. E aí você passa a se tratar e enfrentar. A questão do tabu da morte é uma questão extremamente... A gente tem esse tabu para ser superado no sentido que, na cultura popular, né, se bate 3 vezes na mesa, não fala nisso, né? As pessoas pensam que não falando na morte ela não virá, né? Ela vem, e vem. E aí eu quero te fazer uma provocação no sentido que dizem os estudiosos que a área de ciências inclua aí as ciências médicas, muda com o mito de transformar chumbo em ouro no século XVII. E aí o ser humano passa de se servir da natureza e quer dominar a natureza. E aí eles dizem que o médico, as ciências médicas, passou a querer dominar a natureza humana. E te remeto a uma pergunta. Quer dizer, existe a obstinação terapêutica? O que é obstinação terapêutica, traduzido para as pessoas que estão nos ouvindo? Porque a gente geralmente comenta, né?
não pode ter obstinação terapêutica. Você conseguiria nos ajudar exemplificando o que é uma obstinação terapêutica? Sim. Opa, eu queria só citar as áreas médicas, que eu até desculpa. Aqui, e aí eu já vou para essa. Então, anestesiologia, clínica médica, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia oncológica, pediatria, geriatria, nefrologia, neurologia, medicina de família, medicina intensiva, oncologia clínica, mastologia. Então, é interessante que tantas áreas pedem a área de atuação em cuidado paliativo, ou seja, reconhecem a importância de ter um especialista nessa área. Então, nós precisamos realmente da especialidade. Quando a gente fala de obstinação terapêutica, eu gosto de traduzir do jeito também que eu, às vezes, gosto de explicar para as pessoas, né? Que eu estou no dia a dia, as pessoas perguntam, né? Eu acredito que ainda a gente não está naquele ponto que o Harari, né, ele coloca ali os amortais, né? Nós ainda não estamos nesse ponto da discussão do homo deus, né? Então é importante a gente saber que, por enquanto, as curvas de evolução são típicas. As doenças, né, sem cura vão nos matar mais cedo ou mais tarde, né? Isso faz parte, né? Vão nos matando, né? Além do nosso mas o que nós queremos, se a gente pudesse dizer assim, o que todos nós estamos aí querendo, né, no fundo, né? Vida longa e morte súbita, né, Samir? Então, a maioria das pessoas queria vida longa e morte súbita. Só que, na prática, a maioria das pessoas pode até ter vida longa, mas somente 10% vão ser privilegiados com a morte súbita, né? O resto vai morrer de adoecimento, né? E esse adoecimento, a maioria vai morrer sendo cuidado por alguém, né? E esse sendo cuidado por alguém, boa parte vai morrer sem saber falar que está com uma coceira nas costas e sem saber falar que aquela ferida está doendo. Então, é importante a gente entender que a maioria de nós, né, deve falecer sendo cuidado por alguém e muitos sem saber falar e sem conseguir falar o que está incomodando. Então, é necessário que a sociedade se prepare muito para cuidar daqueles que amam, né? E nós também preparemos essa sociedade para nos cuidar bem. E aí, quando a gente fala de obstinação, a forma mais simples que eu entendo é o seguinte: quando eu era criança, eu fazia karatê, e no karatê você fazia travessuras, né? E você era obrigado a passar por um chamado corredor, né? Eles falavam o seguinte: basta você passar no corredor e depois você pode ir embora para casa, né? Então, bom, eu vou passar no corredor, só que era liberada a pancadaria em quem estava passando no corredor, chamado corredor polonês, né? Então, você passava ali e tomava porrada, e lá no final, eu ia para minha casa, cheio de hematomas, às vezes com aprendizado, às vezes mancando, mas no outro dia eu estava acordando vivo e com aquele aprendizado. Agora vamos fazer uma similaridade. Se fosse para eu passar nesse corredor e ao final do corredor eu tivesse como desfecho a morte, certamente eu ia perguntar assim: pô, eu preciso passar no corredor, cara? Então essa é a questão. Se a gente vai fazer um tratamento que vai nos prolongar a vida, ou quem sabe no futuro nos tornar amortais, né, como está previsto aí a cura do diabetes, cura do câncer. Cara, paliativo, eu digo o seguinte: 40% da minha prática, às vezes, é indicando UTI, indicando a cirurgia, indicando um novo tratamento. É importante se lembrar disso. A gente é super a favor da medicina, né? Agora, a medicina que funciona, né? A medicina que não funciona, voltando para o INA, né? E a gente vai terminando como a gente começou. Remédios que não funcionam, procedimentos que não funcionam, remédios, kits de remédios que não funcionam, o paliativista certamente ele não vai indicar. Lembrando que isso serve também para UTI, para quimioterapia, para hemodiálise. Ou seja, tudo um bom tratamento na hora que funciona, porque quando não funciona, ele vira obstinação. Eu não quero uma heroína, eu não quero que você morra de quina, eu quero que você seja feliz.
Doutor Douglas, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, um abraço. Samir Salman, um abraço, até a próxima semana. Um abraço, Vini, um abraço, Douglas, obrigado mais uma vez. Beleza. Você acompanhou Cuidados Paliativos, com o Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier.